Os usuários de drogas poderiam estar tomados por espíritos obsessores? Quando está sob o efeito da droga, a pessoa fica fora de si. Muitos cometem atos impensados. Centro de São Paulo. Nesta região há muitos usuários de drogas. 80% dos usuários de droga, eles são vítimas de espíritos obsessores. Imagina você, quando uma pessoa ela deixa a matéria, ela deixa o plano terra, o espírito dela ele vai para o espaço e ele quer prejudicar as pessoas aqui no plano terra. Então ele não se conforma, que ele não habita mais o planeta Terra, ele não quer aceitar a morte após ele deixar a matéria. Então ele fica vagando, ele procura pessoas para ele dominar, para ele tomar conta. E se ele foi um ex-viciado de droga, ele vai viciar aquela pessoa que ele está tentando incorporar, que ele está tentando manipular e usar. Nós temos, por exemplo, muitos casos de usuários de drogas que acabam indo para os hospitais psiquiátricos. Quando eles chegam lá, a reação acaba. E quando eles saem do hospital, eles voltam novamente. Então a gente costuma dizer que isso é um vício. 80% dos casos, eles estão dominados, eles estão possuídos por correntes obsessoras. Aqueles que vão realmente até dar fim à própria matéria, até na busca da morte através da droga. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer boa noite para o Robério Diogum, que estava sumido. Tudo bem, Robério? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Você não quis vir conhecer meu estúdio novo, estava esnobando. Você não me chamou? Para, vai. Não me convidou? Não faz. Mas olha, Robério, a pergunta sobre os usuários de drogas. A gente sabe que muitas pessoas hoje sofrem disso, as famílias sofrem junto. Uma mãe que tem um filho nas drogas, você sabe que destrói a família inteira. Você que está na sua casa, que está assistindo, você sabe como é que é difícil. Por que as pessoas caem nas drogas? São as companhias? Podem ser esses tais espíritos obsessores? Quando você anda na rua, que as pessoas estiveram usando drogas, aquilo pode te trazer uma energia ruim? Isso pode pegar em você? Como é que funciona isso? Alcoolismo também, viu, Luciana? Claro, é um vício, sério. Bom, a gente não pode pôr a culpa em tudo nos espíritos. Tudo é espiritual, são espíritos obsessores, isso é um pouco de fantasia. Claro. Deixando a fantasia um pouco de lado, nós vamos buscar uma realidade. Nós todos viemos ao mundo para cumprir um karma. E a gente vem aqui, quando a gente pisa no plano terra, começam as dificuldades. Então a gente começa a viver para todo mundo. É karma, Luciana. Isso é um karma. Nós escolhemos em espírito diante do Criador de todas as coisas, que é Deus. Nós falamos, olha, eu errei nesta vida passada, eu quero voltar, pagar os meus erros. Aí quando a gente chega aqui, é difícil. Então a gente passa a usar o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então a gente entorta o caminho da gente. A gente vai por um caminho mais fácil. A gente vai por um caminho onde não existe tantas dificuldades. E aí que a gente vai se tornando um pouco um lixo humano. Esta é a realidade. Aí a gente vai buscar as razões do porquê. Antes de mais nada, boa noite. E você disse toda essa tua versão. Aonde você chegou com essa... Como você chegou nessa conclusão? Primeiro, eu senti na própria carne. Eu era seminarista, estudava em Agudos. Aí eu comecei a ter as primeiras visões. Logo em seguida, eu fui internado como louco no Hospital Psiquiátrico Espírita de Marília. Lá eu tomei haloperidol, gardenal, eu fiquei em solitária. Quem? Quem ficou? Eu. Por quê? Porque quando surgiu a mediunidade não vem pelo caminho Você tomou fácil. Todos? Tomei, eu fui internado como louco. Eu fiquei 8 dias, olha, é importante quando a gente fala, dá nome, dá endereço. Eu fiquei 8 dias desacordado na cidade de Adamantina. O médico que cuidou de mim está vivo até hoje, chamado Dr. Irata.
8 dias, eu tenho um corte na sola do meu pé, que foi com uma chave do automóvel dele, para ele ver se eu tinha reação. Foi quando eu fiz a minha primeira viagem espiritual. A primeira. Porque eu venho de uma família católica. E o meu sonho era ser padre. Então essas conclusões foram através da vida, durante todo o seu aprendizado. Hoje você é um pai de santo, é isso? Isso, de quando a gente, lógico, eu senti na carne, mas os meus irmãos do plano espiritual, eles também me ensinaram, eles me mostraram esse caminho. Eu Né? queria entender só, Pois não. qual é a diferença entre a Rita Duller e o Robério de Ogum? Qual é a diferença dos dois? Ela é você quer explicar? Eu sou clarividente, né? Mas eu tenho certeza que ele também tem a sensibilidade dele também bem aguçada. Eu tenho clarividência e tenho essas visões, Robério, desde pequena com os desencarnados. Por exemplo, quando a gente fala de claravisões, que você está falando... É tudo claro, né? O que você fala? Que você tem uma luz para enxergar Isso, além. algo. Todos vocês são médium. Sim. Todo mundo tem a raiz da mediunidade. Mas, por exemplo... Eu Pois acho que não. começa, Luciana, começa você tem uma, como que a gente fala quando intuição. Intuição. Premonições, Tá? Começa pela intuições. intuição. A mãe, por exemplo, você não sente quando você não quer que seu filho, estou viajando, meu filho vai ter uma gripe, você fica com com aperto no coração. Eu até Então eu agora não acho que tive nenhum começa aperto, por bom. aí. Acho que Lógico. começa por aí a mediunidade Uma do ser intuição, humano. certo. Eu acho que é a intuição, acho que todos têm. Entendeu? Acho que todo mundo tem isso, tá? Agora vai de pessoas desenvolverem Entendi. isso, mais ou não. Eu, por exemplo, quando era criança, sonhava muito com coisas que aconteciam no outro dia, inclusive desastres. Não, eu já tive isso sonhava. também. É muito engraçado Então, isso que você está falando, estranho. porque eu tive uma passagem, eu quero ser muito breve para completar isso que ela está dizendo. E porque nós temos uma outra coisa para discutir. Eu estava no meio de uma reunião, no meio dessa reunião, eu estava na reunião, eu disse assim, roubaram o meu carro. Falei, dá licença. E quando eu cheguei realmente na rua, tinham levado Como é que meu explica carro. isso? Bom, aí já não é mais intuição. Não é intuição. Certeza. Não, porque o teu espírito, o que nós somos? Matéria. O que é matéria? É razão. O que é o espírito? É emoção. Naquele momento, o teu espírito recebeu o aviso que tinham roubado seu carro. E você sentiu. Na hora. Roubaram o meu carro. Por exemplo, eu tenho uma passagem com Débora, eu vou só citar porque ela citou agora há pouco, né? A Débora ia correr em Goiânia, se eu não me engano. Eu disse, você vai para o pódio. Você vai. Eu estava com ela. Eu fiz a previsão. Mas não foi. Eu não fui avisado. Veio. Não é que veio. O senhor Ogum chegou perto de mim. Eu estava conversando com Débora. Eu disse, Débora, você vai para o pódio. Mas para mim falar isso para ele me falou umas 20 vezes antes. Fala, eu não queria falar, fala. É verdade. Eu não queria, porque a previsão ela não acontece assim, olha, eu vou fazer uma previsão, por exemplo, para você. Eu quero fazer, mas eles não vão fazer. Agora, se eles quiserem fazer, eles me falam e eu estou fazendo. Mas não olha, existe essa coisa do médium ser mágico, não tem. Vem É se isso der pra mesmo. ver. Lógico. Inclusive, eu gosto sempre de citar, eu sei que a gente já mostrou esse vídeo muitas vezes, mas coloca aí o vídeo do rapaz do Mamonas Assassinas, que ele falou. Isso é uma coisa, né? Que É impressionante. isso realmente é ele impressionante, fala do vale a acidente. pena. Isso tava com medo. Foi o Júlio. Impressionante. Coloca aí de volta, porque foi uma coisa assim impressionante. Ele falou, não, eu não tô legal, olha só. Falou, Júlio. Boa viagem. Sexta-noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Quer dizer, eu vou rezar por vocês. É impressionante, Impressionante. Isso aí foi, assim, um dia antes dele viajar. Quer dizer, isso é uma coisa de louco. Ele não devia ter ido. Ele recebeu um aviso. Quando Não foi no você dia, se foi no sentir mesmo não dia. quer ir, não... Eu Foi já no tive mesmo isso. dia. Foi no mesmo Foi no dia. mesmo dia. No Não devia mesmo ter ido, não dia. devia ter Poucas ido. horas antes de sair pra viagem, Olha, eu tô ele falando falou. sério. Se você tá na sua casa, vai pegar um voo, vai fazer... Não vá. Não quer? Não vá. Eu acho. Mas às a morte vezes, era Na certa, dúvida, Luciana. volte Você se lembra do atrás. Ayrton Senna? O Ayrton Senna, disseram que o Ayrton Senna ficou ali, parou, olhou para aquela curva. Mas o que ele ia fazer? Não ia correr? Depois ele ficou olhando pro carro. É, estranho. Eu sou da seguinte opinião, na dúvida, Mas o que ele ia volte. fazer? Não vou correr? Na dúvida, volte 25 De repente era o casas. destino, né? Eu Você também falou- acho. Eu acho Assim que era a passagem Você dele. disse uma coisa importantíssima. É o destino. Deus,
é o arquiteto da nossa matéria e do nosso espírito. Tem uma Ele nos linha deu a ser vida e seguida. nos colocou no mundo. Ele nos tira a hora que Ele quiser. A hora que quiser. Mesmo a gente tendo um aviso, mesmo a gente sentindo. Não adianta, Mas, às é a vezes, de hora. cada A hora é a maneira, hora, né? o Mas momento é o Eu só não momento. E é concordo, por assim, às vezes, essas- com cada maneira, mas muito trágica. Mas você E é nunca por sabe que a triste. pessoa foi antes.